Descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Segunda pergunta, estou disposto a abrir mão de minhas expectativas pessoais para seguir o plano de Deus? Você tem um plano, Deus tem outro plano. Se Ele lhe mostrar o plano que Ele tem para você, você está disposto a abrir mão das suas prioridades? Talvez isso seja o que esteja limitando o seu crescimento espiritual. Porque você tem prioridades na sua vida e você quer impor essas prioridades a Deus. E a própria teologia da prosperidade nos nossos dias tem ensinado os crentes a impor a sua vontade e a sua prioridade a Deus. E alguns a prioridade é ganhar dinheiro, se tornar grande empresário. E aí a ambição por coisas dessa vida e dessa terra faz o indivíduo jejuar, orar, dar ofertas e fazer tudo. Mas Deus não é a prioridade da pessoa, apesar de fazer jejum. Deus não é a prioridade da pessoa, apesar de fazer um monte de coisas que tem a ver com liturgia e com participar de culto. E aí o que nós encontramos é essa pergunta diante de nós. Se Deus lhe mostrar qual é o propósito que Ele tem para você, você está disposto a abrir mão do seu? Porque isso é um fator limitador. Imagine Levi, se Jesus tivesse passado por ele e dito, segue-me, e Levi dissesse, não posso agora não, porque eu tenho um emprego. Quem seria Levi? Alguém iria falar de Mateus? Seria um personagem escondido na história. Talvez se alguém achasse os registros da época, dos cobradores de impostos, da época de Jesus, talvez tivesse o nome dele lá. Mas ele fez história porque ele deixou os próprios projetos pessoais para atender os projetos e os desejos de Deus. E aí nós encontramos esse rapaz aqui, José. Tem uns sonhos, e nos sonhos Deus está dizendo para ele que ele vai ser um homem grande, os irmãos vão se prostrar, o pai vai se prostrar, e lá vai José como escravo. Como é que isso vai se cumprir? Eu agora estou como escravo. E aí passa um tempo, daqui a pouco ele está na prisão. Mas você não vê José ressentido. O que ele faz é entender que Deus está no controle da vida dele. E que já que é esse o caminho, então ele vai. Os dois caminhos foram caminhos injustos, mas ele aceitou. Por quê? Porque viu como prioridade de Deus para a vida dele. E Deus foi trabalhando na vida dele. Foi capacitando José para ser o que se tornou. Mas o que nós precisamos entender é, por que Deus não nos usa? Por que a minha espiritualidade não tem desenvolvido? Talvez responder essa pergunta vai lhe ajudar muito. Estou disposto a abrir mão das minhas expectativas pessoais para seguir os planos de Deus? Esses dias vi alguém falando assim, eu estava doido para aposentar, porque eu estava falando, quando eu aposentar não vou fazer mais nada. E aí Deus chega e fala, você tem uma coisa para fazer. Vai trabalhar na igreja, vai fazer não sei o quê. Está disposta a crescer espiritualmente? Ou vai ficar estacionado na sua vida? É isso que a gente precisa observar.